Meus amados, maravilha, sucesso total. Pessoal, vamos continuar agora a falar um pouco sobre ligações químicas da parte de ligação covalente, tá? Então, na semana passada a gente viu toda a parte de ligação iônica, né, atração eletrostática que pode acontecer entre íons quando eles perdem ou ganham elétrons aí para obedecer à regra do octeto, que era a regra de Lewis, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre ligação covalente. Meus amados, a ideia da ligação covalente, ela gira em torno também da teoria do octeto, tá? Então a gente vai continuar usando a teoria de Lewis, meus amados, para falar da ligação covalente, tá? A gente vai usar a teoria de ligação de valência mais para frente para explicar alguns conceitos da ligação covalente, mas não agora. E a teoria do orbital molecular só vai ter o prazer de ver quem for fazer faculdade de química, de física ou de engenharia, tá? Então, se você quiser ver a teoria do orbital molecular, é uma teoria bem mais complexa, você pode encontrar nesses três cursos aí maravilhosos, tá? Já vejo ali o trio das meninas superpoderosas assim, irradiante para fazer um desses cursos, tá? Pessoal, só para a gente dar uma relembrada geral, que eu tinha comentado. Na semana passada, eu falei para vocês que a teoria de Lewis, que é a teoria do octeto, ela buscava, através de um conceito de estabilidade, fazer com que os átomos ganhassem ou perdessem elétrons, tá? Ganhando ou perdendo elétrons, os átomos conseguiam chegar na configuração de gás nobre da última camada, que era o octeto completo, né? 8 elétrons na última camada para todos os átomos, com exceção do átomo de hidrogênio, que completava 2 elétrons, atingia a configuração do hélio e se estabilizava. Tá? Então, essa era a ideia da teoria de Lewis, que era a teoria do octeto. Tá? Aqui mais um pouquinho sobre a teoria do octeto. Né? Então, você tem 8 elétrons na última camada para toda essa galera. A exceção fica para o hidrogênio e para o hélio, que se comportam de maneira estável com 2 elétrons na camada K. Tá bom? Pessoal, esse comecinho aqui mais para a gente dar uma relembrada, tá? E aí eu falei para vocês que eu tenho 3 tipos de ligações interatômicas, né? Ligação entre átomos. Falamos na semana passada da ligação iônica, falaremos na semana que vem da ligação metálica. Hoje é o dia dela, é o dia da ligação covalente, tá? Pessoal, vocês viram aí no vídeo inicial que a ligação covalente ela tem uma propriedade bem específica, que ela envolve basicamente ametais, tá? São átomos que têm uma grande eletronegatividade. Então, ó, se vocês lembrarem lá das nossas aulas de tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce para esse sentido da tabela periódica. Então, o que vai acontecer na ligação covalente? Eu tenho 2 ou mais átomos desse grupo aqui dos ametais, tá? E a tendência desses camaradas é sempre ganhar elétrons. Então, eu vou estar lidando com 2 camaradas que querem, entre aspas, né, mas que tem uma tendência de ganhar elétrons, tudo bem? Então, não vai ter mais aquela história de um átomo perde elétron, o outro átomo ganha elétron, um fica com carga positiva, o outro com carga negativa, as cargas se atraem, por aí vai. Não tem mais como isso acontecer, porque eu estou falando agora de 2 átomos com tendência a ganhar elétrons, tudo bem? Pessoal, o que estão sendo compartilhados, tá? Então, isso acontece. Quando os 2 átomos têm uma tendência em ganhar elétrons. Tá? A eletronegatividade deles é muito próxima. Pessoal, só relembrando, eletronegatividade é a tendência que um átomo tem. Se você tem uma eletronegatividade, elétrons para próximo de si numa ligação química, tá bom? Meus amados, com base nessa ideia, quem faz ligação covalente? A ligação iônica a gente viu que era um metal e um ametal. Né? A ligação covalente ela vai ser feita entre ametais, entre o hidrogênio e um ametal, tá? Ou uma ligação entre 2 átomos de hidrogênio, tá? Como é o caso do gás hidrogênio, que a gente usa aí, entre outros fatores, para lançamento de foguetes, tá bom? Então, olha só o que acontece com os átomos de hidrogênio. Os dois têm configuração 1s1, tem um elétron na última camada.
Só que eles se estabilizam com a configuração de gás nobre 1s2, que é a configuração do hélio. O que eles fazem então? Eles compartilham esse par de elétrons aqui, ó. Percebam o seguinte, pessoal, o par de elétrons que é compartilhado, tá? Não existe compartilhamento de um elétron, é o compartilhamento do par. Cada átomo entra com um elétron e eles compartilham esse par de elétrons aqui no meio. Esse hidrogênio está com 2 elétrons, esse hidrogênio também está com 2 elétrons, os dois estão estáveis pela regra de Lewis, regra do octeto, tudo bem? Pessoal, além do hidrogênio, né, além do gás hidrogênio, um outro exemplo de ligação covalente que a gente pode citar é a água, tá? Então, a água também é formada por ligação covalente e todos os compostos que são formados exclusivamente por ligações covalentes recebem o nome de moléculas, tá? Então, é correto falar molécula de água. Por quê? Porque a molécula de água é formada exclusivamente por ligações covalentes. Agora, é incorreto você falar molécula de NaCl, porque a gente viu na semana passada, o NaCl é formado por ligação iônica, ele não forma molécula, ele forma aquele retículo cristalino que a gente viu na semana passada, tudo bem? Meus amados, alguns exemplos aqui pra gente, olha só. Você tem o ácido clorídrico, tá? Que é o cloreto de hidrogênio, a fórmula dele é HCl, tá? O que você vai fazer para descobrir a fórmula dele e como a ligação covalente é formada? Olha só. Você vai fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, super fácil, um S1, tá? Você vai desenhar aqui o elétron do hidrogênio. Quando você fizer a distribuição eletrônica do cloro, o que você vai perceber? A última camada dele tem 7 elétrons, perfeito? E aí, o que vai acontecer? Eu não posso fazer essa doação, porque senão o hidrogênio fica zerado, isso não pode acontecer. Eu vou compartilhar um par de elétrons aqui, de tal modo que o hidrogênio fique com 2 elétrons, tá? Ele aqui com esses 2 elétrons. E a última camada do cloro, olha só que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, tá? Eu acabei de estabilizar a última camada do cloro, estabilizei também a última camada do hidrogênio, tenho os dois átomos estáveis pela regra de Lewis, minha ligação covalente está formada com um par de elétrons compartilhado, tudo bem? Pessoal, eu posso representar a ligação que eu fiz anteriormente de 3 formas. Fórmula eletrônica ou estrutura de Lewis, nessa fórmula eu represento todos os elétrons da última camada dos dois átomos, tá? Percebam que é só os elétrons da última camada, tudo bem? Represento inclusive com cores diferentes se for possível, tá? Eu posso usar uma fórmula chamada de fórmula estrutural, onde cada traço vai corresponder a um par de elétrons que foi compartilhado pelos átomos, tudo bem? Ou uma fórmula chamada de fórmula molecular, onde eu escrevo somente os elementos químicos envolvidos e as quantidades de átomos que eu tenho em proporção. Então aqui eu tenho um hidrogênio para um cloro, fica HCl, tudo bem? Pessoal, com base nessa ideia, a gente também pode fazer ligações múltiplas. O que seriam ligações múltiplas? É quando eu consigo, entre dois átomos, fazer o compartilhamento de até 3 pares eletrônicos, tá? Eu posso fazer isso com, no máximo, 3 pares eletrônicos, tudo bem? A ligação, quando eu tenho somente um par de elétrons, ela é chamada de ligação simples. Quando eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados aqui por essa dupla de átomos, eu chamo de ligação dupla. E quando eu tenho 3 pares eletrônicos sendo compartilhados por uma dupla de átomos, eu chamo isso de ligação tripla, tudo bem? Então, o HCl tem uma ligação simples, o CO2 tem 2 ligações duplas, enquanto o N2 tem uma ligação tripla. Paulo, dá para fazer mais do que ligação tripla entre dois átomos? Não. É o máximo que eu atinjo, é a ligação covalente tripla. Não confundir uma ligação tripla, que é isso aqui, tá? 3 pares eletrônicos entre dois átomos, com 3 ligações simples. Olha só. Aqui eu tenho um par entre dois átomos, outro par entre dois átomos e um terceiro par entre dois átomos, tudo bem? Não confundir esses dois conceitos, isso é bastante importante, tá? Pessoal, mais alguns exemplos aqui de ligação covalente para a gente, a água, tá? O que vai acontecer com a água? Olha só, distribuição eletrônica do hidrogênio, 1s1, distribuição eletrônica do oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4, a última camada, 6 elétrons, tá? Eu vou compartilhar um par de elétrons desse lado. Quando eu fizer esse compartilhamento,
o oxigênio vai ficar com 7 na última camada, eu preciso de mais um. O que eu faço? Eu pego outro hidrogênio e compartilho outro par de elétrons aqui. Daí vem a ideia de H2O. Se você contar aqui, a última camada do oxigênio está completa com 8 elétrons e cada hidrogênio tem 2 elétrons na sua camada K, beleza? Representando dos 3 tipos que a gente comentou, fórmula eletrônica, mostro todos os elétrons da última camada de todos os átomos. Fórmula estrutural, mostro somente os traços representando cada par de elétrons compartilhados. E a fórmula molecular, eu mostro a quantidade de cada átomo dentro da proporção. São 2 hidrogênios para 1 oxigênio, H2O. Tá? Percebam o seguinte, a água possui 2 ligações do tipo simples. Tá? Então, essa é a ideia principal para a molécula de H2O. Pessoal, molécula de gás carbônico agora, olha só. Gás carbônico ametal com ametal, tá? Carbono e oxigênio são ametais. O carbono está na família 4A, então ele tem 4 elétrons na última camada, enquanto o oxigênio tem 6. Para fazer estabilidade aqui, o que você tem que fazer? Você tem que pegar 2 átomos de oxigênio, tá? Esses 2 átomos de oxigênio vão compartilhar 2 pares eletrônicos cada um com seu átomo de carbono. Se você percebeu, o seu átomo de carbono que está aqui no meio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons agora, tá? Ele está estável. E todos os oxigênios também estão com 8 elétrons, também estão estáveis, tá? Representando esse tipo de molécula, fórmula eletrônica, represento todos os elétrons da última camada de todos os átomos. Fórmula estrutural, olha aqui, ó, 2 ligações duplas, tá? Cada traço representa um par de elétrons compartilhados. E a fórmula molecular, basicamente CO2, me indicando que eu tenho 1 carbono e 2 oxigênios, tá? Retomando, o CO2 possui 2 ligações do tipo dupla, ok? Então, importante você perceber isso. Galera, mais um exemplo para a gente dar uma finalizada nessa parte. O nitrogênio fazendo uma ligação química covalente com outro átomo de nitrogênio. Tá? Eu posso fazer isso sem problemas nenhum. Nitrogênio tem número atômico 7, um S2, 2S2, 2P3, última camada com 5 elétrons, faltam 3 para estabilizar. Esses 3 virão justamente de um outro átomo de nitrogênio. Tá? Se você perceber, esse nitrogênio aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Maravilha. Esse outro nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, também está estável, com 8 elétrons na última camada. Representando isso das 3 formas que a gente pode fazer, fórmula eletrônica, mostrando todos os elétrons possíveis, fórmula estrutural, mostrando aqui a minha ligação tripla, são 3 pares compartilhados entre esses 2 átomos, e a fórmula molecular me indica que eu tenho 2 átomos de nitrogênio, é o N2. O gás nitrogênio possui uma ligação covalente do tipo tripla, tudo bem? Pessoal, com base nisso, faça um exercício proposto, exercício 4 lá da página 10, você tem 2 pares de átomos aí, você vai me dizer se a ligação química é iônica ou covalente, e você vai me dizer a fórmula iônica ou a fórmula molecular. Percebam que vocês não precisam desenhar a fórmula estrutural nem nada do tipo, é só me dizer a fórmula iônica ou a fórmula molecular que está sendo colocada ali para a gente, tá? Vocês vão fazer esse exercício numa folha separada ou no caderno de vocês e vão enviar uma foto aqui no anexo dessa questão, tá bom?